Era 30 de julho de 1945 e o USS Indianapolis foi afundado por um submarino japonês e a marinha só percebeu que o navio havia sido perdido 4 dias depois. No final de julho de 1945, o cruzador pesado da classe Portland USS Indianapolis entregou uma série de componentes chaves a serem usados na construção da bomba atômica que seria lançada sobre Hiroshima. E a tripulação do Indianapolis mal sabia dos horrores que os aguardavam depois de completarem esta missão. Depois de entregar os componentes da bomba atômica, o USS Indianapolis estabeleceu um curso para as Filipinas. No entanto, pouco depois da meia-noite de 30 de julho, o cruzador foi avistado por um submarino japonês classe 1. Os japoneses não hesitaram em atacar e torpedearam com sucesso o navio americano. O Indianapolis foi atingido por 2 torpedos japoneses, cada um deles causando danos terríveis. Um atingiu o estoque de combustível de aviação e o outro atingiu os tanques de combustível do próprio navio. As explosões resultantes rasgaram o cruzador ao meio e o navio afundou em 12 minutos, com cerca de 300 marinheiros perdendo suas vidas enquanto ele afundava. O USS Indianapolis tinha 1.196 marinheiros a bordo, e os 896 que sobreviveram ao naufrágio devem ter pensado que, apesar da natureza terrível do desastre, um esforço de resgate estaria próximo. Porém, a salvação demoraria 4 dias, e aqueles 4 dias em mar aberto seria 4 dias de terror. O perigo dos tubarões para os militares dos Estados Unidos, especialmente o pessoal da Marinha no Pacífico, é conhecido desde o início da guerra. Em julho de 1942, o Escritório de Serviços Estratégicos começou a investigar a possibilidade de desenvolver um repelente de tubarão para ser usado por militares da Marinha. Várias substâncias e combinações de substâncias diferentes foram usadas em vários experimentos. Embora o progresso inicial tenha sido lento, uma fórmula finalmente foi encontrada combinando acetato de cobre com corante preto. Foi proposto que essa fórmula fossem fixadas em coletes salva-vidas para manter os tubarões longe dos homens na água. Infelizmente para os militares a bordo do USS Indianapolis, a Marinha não deu para eles nenhum desses repelentes de tubarão. Esse repelente foi usado até os anos 70, inclusive em equipamentos da NASA que voltaram do espaço e pousavam no oceano. Os 800 marinheiros que sobreviveram ao naufrágio do cruzador e sobreviveram à noite foram recebidos com uma visão horrível quando o sol nasceu na manhã seguinte. Eles viram centenas de barbatanas de tubarões cortando a água. Os tubarões foram atraídos pelo sangue de todos os marinheiros que morreram ou foram feridos nas explosões e também pelo barulho de muitos corpos na água. Um grande número, provavelmente de pontas brancas oceânicas, que é uma das espécies mais agressivas de tubarão, começou a se aglomerar em torno dos homens que boiavam na água com botes e coletes salva-vidas. Havia muitos corpos flutuando na água para os tubarões se alimentarem, mas o frenesi alimentar que se seguiu logo começou a atrair mais e mais tubarões. E quando as centenas de tubarões chegaram e acabaram com os corpos flutuantes, eles voltaram sua atenção para os corpos vivos. Os marinheiros na água perceberam rapidamente que suas chances de sobrevivência seriam maximizadas se eles se unissem em grupos. Dessa forma, eles podiam chutar e socar os tubarões que se aproximavam juntos e ficar de olho nas costas um dos outros. Aqueles homens que já estavam feridos tinham poucas chances contra os animais famintos. Qualquer pessoa que estava sangrando era atacada repetidamente até sucumbir. Homens na água eram alvos fáceis para os tubarões, que os rasgavam rapidamente.
Mesmo para os sortudos que conseguiram entrar em um dos poucos botes salva-vidas que sobreviveram ao naufrágio, as coisas estavam difíceis, para dizer o mínimo. Quase nenhum alimento ou água foi resgatado do cruzador porque ele afundou muito rapidamente. Além disso, os que estavam nos botes salva-vidas ficaram completamente expostos ao sol. A desidratação se instalou rapidamente e em 1 ou 2 dias, alguns homens estavam atormentados pela sede que começaram a beber água do mar, o que logo causou um fim agonizante. À medida que o envenenamento por sal fazia efeito, esses homens frequentemente enlouqueciam e começavam a se debater, o que não apenas atraiu mais tubarões, mas também os deixou agitados para o ataque. Às vezes, quando esses homens se afogavam, eles se agarravam a outros homens na água, e a força de suas lutas puxava seus camaradas para baixo da água. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, alguns homens empurravam os corpos de camaradas recém-falecidos em direção aos tubarões, na tentativa de desviar a atenção das feras. Ao todo, não se sabe ao certo quantos marinheiros sucumbiram aos ataques de tubarões, quantos se afogaram e quantos morreram por ingestão de água do mar. O que se sabe com certeza é que os tubarões que cercaram os sobreviventes por 4 dias comeram centenas de homens. As estimativas das mortes diretamente relacionadas aos tubarões é de mais de 150. Os sobreviventes restantes foram finalmente resgatados 4 dias após o naufrágio do Indianápolis, quando um avião da marinha voando sobre o oceano avistou os homens flutuando. Dos 1.196 militares que estavam no cruzador quando ele foi torpedeado, apenas 317 sobreviveram para contar a história. Foi a maior perda de vidas em um único acidente na história da Marinha dos Estados Unidos e continua até hoje o pior ataque de tubarão da história. A Marinha dos Estados Unidos culpou o capitão do Indianápolis pelo desastre, afirmando que ele falhou em seguir um curso em zigue-zague e, portanto, tornou-se um navio vulnerável a ataques. O capitão Charles McVeigh foi submetido à corte marcial em dezembro de 1945, mas embora mais tarde tenha sido restaurado ao serviço ativo, ele foi consumido pela culpa e acabou tirando a própria vida. McVeigh foi oficialmente exonerado da culpa pelo presidente Clinton e pelo Congresso em 2000. Para o capitão do USS Indianapolis, a exoneração oficial veio algumas décadas tarde demais. E assim, mais uma vez vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. E se você quiser ser um membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia.